Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, porque todos dependemos uns dos outros para funcionar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O resto do seu corpo sofre. Imagine se o seu fígado decidisse começar a viver por conta própria. Eu estou cansado, não quero mais servir esse corpo, quero um ano de folga só me alimentando. Eu tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma. O que aconteceria? O seu corpo iria morrer. Hoje em dia, milhares de igrejas locais estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles ficam assistindo de lado e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é questão de opção, não é algo a ser encaixado em nossas agendas, caso haja algum tempo disponível. Servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir a nossa vida na terra. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a sua vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual não é nunca um fim em si mesmo. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também a escoa. No Mar Morto nada vive, pois, ao contrário do primeiro, não há saída de água. A última coisa que muitos crentes precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que põem em prática. O que eles precisam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em nos servir do que no serviço. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. E não, estou procurando um lugar onde possa servir e ser abençoado. Esperamos que os outros nos sirvam e não ao contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida de serviço. Um seguidor de Jesus, maduro, deixa de perguntar: quem irá alcançar as minhas necessidades? E começa a perguntar: as necessidades de quem eu vou alcançar? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. No fim de sua vida na terra, você ficará perante Deus e Ele avaliará como você serviu aos outros com sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Pense nas implicações disso. Algum dia, Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir os outros. Neste momento, todas as nossas desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha meus próprios objetivos, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, ou em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e ordenei a você que tivesse uma vida de serviço aos outros. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Mas para os cristãos, isto significará a perda da recompensa eterna. Nós só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá.
Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e a servir as pessoas de forma altruística, de forma altruísta. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz: todos achamos nosso significado e função como parte de seu corpo. Ao servirmos juntos na família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês são parte. Deus quer usá-lo para que você faça a diferença no mundo dele. Ele quer trabalhar por meio de você. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico, para dizer o mínimo, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, mas Deus usou cada um deles a seu serviço. Ele também usará você, se deixar de dar desculpas. 29º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Servir não é questão de opção. Memorize este versículo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Medite nesta pergunta e responda por escrito em seu caderno de anotações. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Deus o abençoe e até amanhã.